Um grande olá para todos vocês, meus queridos estudantes. Bora estudar? Hoje nós vamos começar a falar sobre a Era Vargas. É um governo que tem, vamos dizer assim, seus atrativos e suas repulsas. Um governo que tem seus admiradores e seus detratores. O governo da Era Vargas vai ser dividido em duas etapas. A primeira delas é de 1930 a 1945 e a segunda dela é de 1950 a 1954. Nós vamos começar com o primeiro período, que é subdividido em entre os três períodos. O governo provisório, que vai de 30 a 34, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Hoje nós vamos nos limitar ao período inicial, o governo provisório. Vamos então ao nosso contexto da Revolução de 1930, o porquê que essa revolução aconteceu. No nosso primeiro bimestre nós trabalhamos a questão do Brasil republicano, Primeira República, ou República Velha, ou República do Café com Leite, devido às circunstâncias que levaram a esse nome, o fato de nós termos presidentes que se revezavam no poder, sendo um período de mineiros, outro período de paulistas e assim sucessivamente, com raras exceções. Nesse contexto, então, nós temos uma República do Café com Leite em crise. Em crise por quê? Em 1929, o presidente paulista, o Washington Luiz, acabou determinando um candidato à sua sucessão que também era paulista, sendo que ele deveria indicar um mineiro. Assim, nós temos Júlio Prestes sendo indicado por Washington Luiz como seu possível sucessor, e essa atitude vai irritar os mineiros, que vai acabar fazendo uma espécie de aliança com os gaúchos e os paraibanos. É a chamada Aliança Liberal. Esses vão lançar como candidatos a presidente, rival ali de Júlio Prestes, Getúlio Vargas, e como seu vice João Pessoa, que era da Paraíba. Júlio Prestes venceu a eleição e a Aliança Liberal, para variar, como vinha acontecendo desde 1894 até esse momento, o perdedor da eleição não aceita o resultado e começam as acusações de fraudes eleitorais. Olha, está parecendo a atualidade nossa, Isso vai piorar em 1930, quando João Pessoa é assassinado lá em Pernambuco, no Recife. Tinha seus motivos políticos e pessoais, foi uma discussão política por conta dos tenentistas, o apoio ou não a Júlio Prestes, e com isso, essa atitude, esse assassinato vai motivar o movimento que se transformou na Revolução de 1930. Revolução que teve como aliados os tenentistas, aqueles militares que se revoltaram contra o governo brasileiro entre 1918 e 1922-25. Esses tenentistas vão apoiar o movimento da Revolução de 30, vão vencer, vão destituir o Washington Luiz, antes que ele passasse o governo para Júlio Prestes, e Vargas vai assumir como presidente do Brasil até o ano de 1945. Mas até esse ano, até o ano que é o final da Segunda Guerra Mundial, muita coisa vai acontecer. Como falei, esse período então da Era Vargas é dividido em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Vamos começar pelo governo provisório. O governo provisório de 1930 a 1934 vai ter algumas características e alguns acontecimentos que são bem próximos de uma ditadura. Primeiro, a Constituição de 1891 é devidamente revogada. Ela não interessava ao governo. Ela era considerada fraca e deveria ser alterada ou nem deveria existir. O Congresso Nacional é fechado, característica de um governo autoritário. Os presidentes de estados, que são a mesma coisa que os nossos governadores, são substituídos por interventores escolhidos pelo governo federal, ou seja, escolhidos por Getúlio Vargas. Ou seja, são gente da confiança do presidente, são gente de confiança do governo federal. E isso vai acabar limitando a autonomia que os estados tinham em relação ao governo federal. Getúlio Vargas ele foi apoiado tanto por conservadores
mas também por um grupo chamado de reformistas, entre militares e outras pessoas ali que vão apoiar o governo de Vargas. Nesse período, então, vão ocorrer as aprovações das leis trabalhistas, que entra aí com uma tentativa também de diversificar a economia e se livrar da dependência do café. Vocês lembram da crise de 29? O Brasil, até esse período, tinha no café a sua base forte da economia brasileira. Era o café quem comandava a economia brasileira. Mais de 70% do produto interno bruto do Brasil vinha das vendas de café. Só que a crise de 29 fez com que os países que estavam sofrendo com essa crise, Estados Unidos, países europeus, entre outros, parassem de comprar café, fazendo com que os preços caíssem e os prejuízos aparecessem. Muitos fazendeiros vão entrar em falência por conta disso. Getúlio Vargas, em um de seus primeiros atos como presidente do Brasil, vai comprar milhares e milhares de sacas de café e vai queimá-las, no intuito de acabar com o alto estoque de café e fazer com que os preços se valorizassem. É a ideia da demanda e oferta, né? Oferta e demanda. Quanto menos produto fabricado e mais pessoas querendo esse produto, mais caro fica ele. Se eu tenho muito produto e menos pessoas querendo esses produtos, o preço fica muito barato, porque eu tenho que vender, senão eu perco dinheiro. Então ele vai fazer o quê? Ele está ali, tem muito café e tem pouca gente comprando. Ele acaba com esse estoque e equaliza a situação, até mesmo diferencia, agora tem menos do que se precisa, fazendo com que os preços aumentem. Isso vai ajudar um pouco sim os paulistas, não quer dizer que os paulistas vão amar Getúlio Vargas. O governo também vai se colocar a favor de uma educação pública e obrigatória e também da estatização dos recursos naturais como petróleo e minério de ferro. A característica principal desse governo de Vargas é o nacionalismo. Esse nacionalismo tinha sim seus moldes no nacionalismo europeu, que vinha desde o início do século mesmo, ali da entrada do século XX, e se fortaleceu após a Primeira Guerra Mundial. Esse nacionalismo, né, aquela sensação de ser pertencente àquele país e fazer tudo pelo país, para o país, vai ser acompanhado pela negação do liberalismo. Eles vão negar, vão repelir o liberalismo e o federalismo. O que é o federalismo? Nós temos um país aqui, o Brasil, ele tem característica federalista. Como que isso funciona? Nós temos um governo central, né, o presidente da República, e nós temos mais 26 estados, cada um com seu governador. Esses governadores têm autonomia para fazer suas próprias leis e constituições, desde que estas não contradigam a Constituição Federal. Isso é o federalismo. Quando você refuta o federalismo, quando você ignora o federalismo, você reduz a autonomia dos estados, fazendo com que todos os demais estados dependam muito mais da força do governo federal do que de si próprios. Isso com certeza vai criar atritos, principalmente com as oligarquias paulistas. Ele vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Através desse ministério, as leis trabalhistas são lançadas e são efetivadas como um reconhecimento político e social dos trabalhadores, ou seja, a classe trabalhadora começa a ter uma certa importância que até então não tinha. Ele cria a Justiça do Trabalho para garantir que os patrões acatassem essas novas leis trabalhistas. Você lança uma nova categoria de leis que não existia antes. Os patrões que antes não tinham que obedecer a essas leis, agora ficam meio receosos. Para que isso não aconteça, para que essa negligência das leis não aconteça, ele cria a Justiça do Trabalho para que o trabalhador, se sentindo lesado, vá até a Justiça do Trabalho para conseguir seus direitos garantidos. Getúlio Vargas também criou o Ministério da Educação e Saúde, e com isso criou sistemas de educação e saúde públicas, visando erradicar o analfabetismo e as doenças endêmicas como malária, febre amarela e lepra. Isso vai fazer com que o Brasil comece a ganhar um novo status em relação ao seu papel enquanto nação. Só que é óbvio, nem todo governo tem apoio geral de toda a nação. Acho que nenhum governo tem. Não importa o que seja esse tipo de governo, nenhum deles tem apoio total de todo mundo da população. E com Getúlio Vargas não foi diferente.
a principal recusa do poder de Vargas era a elite oligárquica paulista e a classe média paulista. Eles queriam uma nova constituição para legalizar o governo de Getúlio Vargas, até então provisório, e queriam também o retorno da autonomia dos estados do Brasil. Getúlio Vargas dá uma recuada e em fevereiro de 1932 e convoca a eleição para uma Assembleia Constitucionalista, ou uma Assembleia Constituinte, para o ano de 1933. Só que essa convocação não surtiu efeito e os membros do Partido Republicano Paulista e do Partido Democrata de São Paulo formaram a Frente Única Paulista, exigindo novamente essa autonomia e o fim do governo provisório. Com isso, em 9 de julho de 1932, estoura uma guerra civil envolvendo paulistas e o governo federal. Os paulistas, tinham apoio, obviamente, da oligarquia paulista, da classe média e dos intelectuais. Entretanto, a ideia de São Paulo era espalhar esse movimento para outros estados e ganhar o seu apoio contra a federação, contra Getúlio Vargas. Só que isso não aconteceu, e sem o apoio dos demais estados, São Paulo se encontrou sozinho e em 2 de outubro de 1932 se rendeu. Entretanto, obviamente, a revolução, apesar de perdida, surtiu um certo efeito, porque a partir de 34 nós teremos uma nova Constituição no Brasil, e é o outro período desse governo de Getúlio Vargas que nós vamos estudar no próximo vídeo. Um abraço para vocês que assistiram até aqui, Deus abençoe, bora estudar, até a próxima!